aqui junto com a equipe, Eloy, Celito, Gessiane, Matheus, Mariana, e estaremos hoje aqui, né, conduzindo essa escuta. A secretária, a Marilanda, ela não poderá participar, ela está no dia de hoje em Brasília, no Fórum Nacional dos Secretários, mas a reunião está sendo gravada, a nossa equipe também está fazendo a ata, e todas as considerações serão repassadas para a secretária, tá? Lembrando também que ela vai, como está sendo gravada, ela também poderá assistir, que a gente também vai disponibilizar a gravação dessas escutas no YouTube, ok? Iniciamos ontem mais um ciclo, né, de escutas, agora para a PENAB, e é extremamente importante a participação de vocês nesse momento, né, nesse processo. Ressalto que estamos com o formulário de consulta da PENAB aberto, né, disponível até amanhã. Posso colocar aqui no chat também, caso vocês ainda não tenham visto, mas é extremamente importante que vocês deem uma olhada, deem uma lida e possam responder, porque também é uma das nossas ações de escuta. Vou passar para Eloy, que ele vai fazer uma pequena apresentação, explanação sobre a PENAB, e em seguida explicar a metodologia do nosso encontro de hoje, ok? Obrigado, Leca. Aloysio, você quer fazer uma consideração inicial em nome da Fundação? Boa tarde a todos, a todas e todes. Saudar os participantes de mais uma escuta pública para a PENAB. E esse momento é super importante da participação da sociedade civil, dos fazedores de cultura nesse processo. É nesse momento onde todos e todas e todos vão poder colocar suas sugestões e toda essa equipe importante que está conduzindo esse processo, sob a coordenação da secretária extraordinária e da Fundação Zé Augusto, irão acatar todas essas sugestões para fazer a avaliação desse processo que está sendo muito bem discutido, e esse momento aqui é mais um momento de escuta pública. Então, saudação a todos e a todas e todos. Obrigado, Aloysio. Eu sou o Eloy, sou gestor de políticas públicas de formação, sou assistente do gabinete da Mari. Só um momento, eu vou fazer uma apresentação, vou apresentar uma tela aqui para vocês. Eu vou apresentar um pouco da metodologia da nossa reunião. Essa apresentação aqui está dividida em dois momentos. No primeiro, a gente vai ter uma síntese do que é a PENAB. Logo em seguida, a gente pode disponibilizar no chat uma cartilha do MINC, que aí vocês conseguem se debruçar um pouco mais, entender um pouco melhor o que é a PENAB. E depois a gente fala do nosso processo de escuta pública. A Política Nacional Aldir Blanc tem como objetivo fomentar a cultura nacionalmente, apoiando estados, municípios e o Distrito Federal durante 5 anos, a começar em 2023, para estruturar um sistema federativo de financiamento da cultura. Então, são objetivos da política a estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção, e democratizar o acesso e a produção artística e cultural. Vão ser destinados 3 milhões para estados e municípios brasileiros durante 5 anos, como eu disse, a começar em 2023 até 2027, de modo que, nesse ano de 2024, a gente está executando o recurso que recebeu no ano passado. O Rio Grande do Norte, ao todo, recebeu o valor de 56 milhões, sendo que esse valor está dividido entre 29,9 milhões para o estado do Rio Grande do Norte, que é o recurso que a gente está tratando aqui nessa escuta, e outros 29,9 milhões para os 167 municípios potiguares. Aqui algumas das ações que podem ser promovidas pela PENAB são editais de fomento, editais de premiação cultural, formações, aquisição de bens culturais, obras e reformas em equipamentos culturais e manutenção de espaços e grupos culturais.
Segundo o nosso plano de ação, e aí acho que cabe ressaltar que o plano de ação é a distribuição prévia de valores, mas aí durante esse momento de escutas, a gente, pegando a percepção de vocês ou os anseios, escutando a partir dessa escuta, junto com os formulários, a gente vai montar o nosso PA e as minutas dos editais. Então, em ações gerais, no nosso plano de ação, a gente tem 5% destinado a custos operacionais, a um pouco mais de R$ 1 milhão, 14,6 milhões são destinados a fomento cultural e 5 bilhões são destinados para obras, reformas e aquisições de bens culturais, outros 5 milhões para manutenção e subsídio de espaços e organizações culturais. Segundo a PNAB, no mínimo 10% dos valores recebidos tem que ser destinados à implementação do Plano Nacional, da Política Nacional Cultura Viva. Então, segundo o nosso plano de ação, 12,% do recurso recebido está destinado para isso. São um pouco mais de 3 milhões de reais para pontos de cultura e 500 mil para pontões. A metodologia do nosso processo de escuta pública. A gente tem um aproveitamento dos diálogos da LPG, que foram realizados no último semestre do ano passado. São mais de 100 horas de diálogo gravados, disponíveis para o público. Então, nesse momento, para a estruturação da PNAB, a gente decidiu qualificar mais esses diálogos. Então, a gente começou na semana passada, né? Escutando as apresentações dos segmentos das cotas obrigatórias para aprofundar essas discussões sobre políticas públicas culturais. Essa semana, a gente está fazendo essa escuta aberta à sociedade nos diversos segmentos culturais e, em paralelo a isso, a gente tem o nosso formulário, onde vocês podem opinar de forma mais aproximada com o nosso plano de ação. E aí, só para salientar aqui, segundo a Instrução Normativa MINC, número 10, em todos os editais de fomento realizados pela PNAB, 25% das vagas são para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Orientações para participação na nossa sala virtual. São 3 minutos por fala e é possível se inscrever mais de uma vez. Então, se você está sentindo que está chegando no final da sua fala e que você precisa complementar, você pode se inscrever novamente, tudo bem? E aí você complementa em uma próxima oportunidade. No chat, a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar a fala. Durante as falas, a gente vai gerenciar o microfone dos participantes para garantir que todos sejam ouvidos, garantir o direito à fala de todos. E as inscrições vão ser encerradas faltando 30 minutos para encerrar a reunião, ou seja, às 17h30, ou, se houver uma alta demanda, a gente vai encerrar antes, mas a gente avisa no chat, tá? E aqui é uma pergunta de partida. Desculpa, eu acabei de perceber esse erro aqui. Quais ações vocês consideram importantes para serem implementadas na PNAB-RN em 2024 para a literatura? Enquanto vocês podem começar a... Vocês podem começar a se inscrever e começa o debate, eu vou alterar isso aqui. A gente acabou de sair de uma reunião e aí nem me passou pela cabeça a necessidade de alterar isso, tá? Desculpem o erro. Obrigada, Eloy. Enquanto isso, enquanto faz essa correção, só passo para ressaltar que é importante informar, como ela já disse, que a gente não tem nada definido nesse momento, né? Essas escutas, elas são importantes exatamente para isso, né? A gente tem um acúmulo da LPG, a gente tem também algumas cartas dos segmentos que a gente recebeu no segundo semestre do ano passado. Então, assim, esses materiais, eles também estão sendo analisados, mas é importante esse momento aqui de escuta, para que a gente possa apresentar essa proposta do que será a PNAB para vocês, tá? Então, assim,
nesse momento, a gente tem essa pergunta aqui, né, como norte, para nos orientar, mas será um momento totalmente de escuta, né? A gente pretende interferir o mínimo possível, escutar vocês de forma completa, né? Então, assim, não é algo de perguntas e respostas em que a gente fique interferindo o tempo todo, né? Mas é mais um momento aberto mesmo para que vocês possam propor, sugerir, reivindicar o que é que vocês sentiram falta, o que é que vocês acham importante ser implementado agora. Então, esse é o momento, tá bom? É importante também respeitar o tempo, para que a gente possa ouvir o máximo, né, maior número de pessoas possíveis, de agentes culturais. Então, é isso. A sequência é dessa forma, como ela falou. Aqui no Meet, a gente tem essa ferramenta, né, de levantar a mão, vocês vão levantando a mão, a gente vai criando a sequência e vai chamando vocês a partir disso, tá bom? Podemos começar, tá, pessoal? Está muito baixinho. Leca, só um momento. Duas ressalvas. O link para a cartilha do Mink já está disponível aqui no nosso chat, tá? E também a nossa lista de presença. Eu peço que todos vão lá e se inscrevam. Essa informação é importante para a gente. E o Celito, que é o nosso coordenador de diversidade aqui do gabinete secretário, quer fazer uma fala também inicial. Não, gente, só uma saudação. Eu estou aproveitando também para me apresentar, né? Porque eu assumi essa coordenação agora em fevereiro e esse é o primeiro contato que eu estou tendo assim com os segmentos, né? Então, Adler, que era o coordenador anterior, ele saiu para compor a equipe do MINC, né? E eu que estava no jurídico fui convocado para essa tarefa de assumir a coordenação de diversidade. Então, eu queria só aproveitar para dizer que a gente está aqui à disposição, né? A gente sabe que na literatura tem várias pessoas que fazem parte desse segmento da diversidade e a gente está aqui à disposição para dialogar e para construir essa política da PENAB, ok? Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado a todos, a todas e todos. A Jéssica Santos é a nossa primeira inscrita. Jéssica, a palavra está com você. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Vou tentar ser objetiva, porque 3 minutos passam muito rápido. Uma coisa que eu participei agora da reunião anterior de audiovisual e queria pontuar a importância dessa fala aqui, que em alguns momentos foi falado sobre ser direcionado para audiovisual, 7 milhões, o que significa 50% desse valor, e eu queria dizer que isso, para mim, não faz muito sentido, uma vez que existem muitas outras linguagens artísticas, né, acho que 8 ou 9, sem falar nas questões de segmentos, então é muito dinheiro, né, e aí 7 milhões para as demais, a gente vai ficar se engalfiando por um dinheiro pouco, assim, então, eu acredito que isso não vai ser tomado, mas queria reforçar que eu não concordo com isso. Outra questão a gente teve agora a Lei Paulo Gustavo, que teve um formato diferente, com linhas para beneficiar as pessoas, e acho que uma coisa que eu gostaria de ver é que se mantivesse os valores que foram propostos no edital anterior, ou o mais próximo possível, sem haver uma queda muito grande quanto a isso, né? Agora saiu da PNAB Natal, e valores para publicação é de 12, 13 mil reais, o que é um absurdo, visto que só uma impressão de um livro chega a ser 7 mil reais, e aí a gente vai estar precarizando muito o pagamento de profissionais que estão envolvidos nessa área. Então, teve linha de 50 mil reais é ótimo, porque possibilita pagar todos os profissionais, o livro, e a gente ainda também foca um pouco na distribuição disso, fazendo eventos fora da cidade, participando de festivais, feiras e outras coisas mais, e principalmente pagando o próprio autor, que muitas vezes a gente abre mão de fazer, porque não tem verbo suficiente. Então, acho importante a gente manter isso. Penso que isso aqui é uma coisa particular, né? No mínimo, se for para diminuir 30 mil, já dá para abraçar um pouco melhor todo esse valor, né, que envolve os profissionais. Uma coisa também, na Lei Paulo Gustavo, teve a linha de
iniciantes, né, no audiovisual, e penso que essa linha podia se estender até para todas as outras áreas culturais, pensando na possibilidade de pessoas novas, autores, músicos, aí aqui eu não estou falando só de literatura, estou falando de outras áreas mesmo, né, que podem ter um currículo menor para competir diretamente com pessoas que já estão há muitos anos, então seria interessante que essa linha se estendesse também para os demais. Então, eu acho que foi isso, os pontos que eu tinha para trazer. Eu estou sem óculos, mas é isso. Obrigada pela escuta e vamos construir junto essa nova lei, esses editais. Obrigada, gente. Obrigado, Jéssica. Eu acho que a fala da Jéssica me lembrou de uma coisa importante. Vocês sintam-se convidados para participar de outros momentos ou de outros diálogos. Eu acho interessante que a Jéssica tenha falado sobre o que aconteceu na outra reunião e eu acho que é importante mesmo que vocês utilizem esse espaço para se afirmar enquanto representantes de uma linguagem cultural e dizer, olha, não é bem assim, nós também precisamos ter voz e somos detentores de direitos e precisamos ser ouvidos. Mais uma vez, eu os estimulo a participar, fiquem à vontade, esse é um espaço aberto, tá? Não tenham receio de se expressar. Jumodro, a palavra está com você. Oi, gente. Então, eu concordo com a Jéssica falou com relação ao valor do audiovisual. Eu acho que é um valor bastante alto. Inclusive, a gente já teve um evento agora, um edital só do audiovisual, né? A Paulo Gustavo também. Então, fica com relação a isso. Mas eu acho muito importante nos editais de literatura tem sempre um valor muito baixo para contadores de histórias. No meu caso, eu sou contadora de histórias, e a gente tem um valor, às vezes quase não tem, um valor para o contador de história especificamente. Então, eu queria colocar isso e também fazer uma outra observação, que naquele formulário que a gente fez, preencheu, eu fiz algumas solicitações e fiz algumas pontuações, e eu não achei minhas respostas lá. Então, eu não sei aonde vão parar essas respostas, né? Então, as minhas dúvidas, minhas inquietações, eu também coloquei naquele formulário, só para pontuar isso. E com relação mesmo aos contadores de histórias, ter um espaço aberto, né, e amplo, porque isso a gente nunca consegue, e a gente consegue, enquanto contador de histórias, valorizar, né, a leitura, o livro, a venda. A gente tem na nossa mão uma economia criativa bastante forte, tá? Tem uma parceira aí, Ana Celina, que pode complementar a minha fala. Era isso, gente, quero deixar esse espaço aberto para isso também. Obrigado. Só um momento. Tinha uma pergunta aqui sobre qual o valor do audiovisual. Isso não está definido ainda, tudo bem? É uma questão que foi posta na escuta anterior. E sobre o formulário, desculpa, eu fechei o áudio aqui porque por um momento eu esqueci o que a senhora tinha falado. As respostas do formulário são registradas internamente, tá? E aí, ao final do período, a gente passa por um tempo para analisar todos os dados disponíveis lá. Eu passo a palavra para Ana Celina. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Celina, sou contadora de histórias, pesquisadora da oralidade popular desse estado há mais de 20 anos. E, assim, só para reforçar mesmo o que Ju falou, da necessidade de que nós, contadores de histórias, que damos voz, né, às histórias, a manutenção da identidade cultural, e aqui Ricardo Buiu também está nessa reunião, que é um contador de histórias que também tem muito, muito tempo de estrada, a gente nunca como é que eu poderia dizer, citado, né? Quase nunca é citado nos editais. E, enquanto contadora de histórias, a gente sabe da importância da valorização da palavra. Quando a gente pega um livro de um colega que é autor
e a gente trabalha esse livro como contação de histórias, a gente faz com que esse livro chegue mais próximo, muitas vezes, de quem não tem muita, como eu diria, muita familiaridade com a leitura, né? Que, de repente, a partir daquele momento de ouvir aquela história, aquilo desperta. Então, como é importante, num Estado que tem pessoas como Dona Militana, né? Uma das maiores romanceiras desse país, como é importante se valorizar esse artista que trabalha com a palavra. Porque eu sou uma fazedora de arte, uma trabalhadora da arte, né? Então, eu trabalho com a arte da palavra, a arte da contação de histórias. Muita gente já me conhece, né? Eu também sou atriz, sou coordenadora de um ponto de cultura que também trabalha com a oralidade, com a pesquisa, a manutenção, o registro, a divulgação dessa arte tão importante, tão profunda, tão ancestral quanto a contação de histórias. Então, a minha fala vem no sentido de que se realmente abra um espaço nos editais para os contadores de história. Muito obrigada. Obrigado, Ana Celina. Eu passo a palavra para o Marcos Neves e depois a Ana Mendes. Olá, boa tarde, me ouvem? Sim, ouvimos. Perfeito. Gente, eu estou aqui representando a categoria dos quadrinistas de nossa região. Nós existimos como movimento de resistência há muitos anos. Nós descendemos, por assim dizer, de uma pesquisa antiga na área do quadrinho, que foi iniciada pelo Grupec nos anos 70, e através do qual a gente bebeu muito lentamente, já que parece que a cada década nós temos grandes profissionais representando a área do quadrinho aqui no estado, mas parece sempre haver um tipo de vácuo entre uma geração e outra que nos impede de estabelecer, muitas vezes, algo tão bonito que é a tradição e prática continuada desse nosso espaço. Eu estive presente em algumas das outras audições que a Fundação tem feito, mas só aqui eu me sinto completamente à vontade de falar, representando essa categoria na qual eu me sinto mais inserido, embora eu tenha diversas práticas como artista plástico. Eu estou muito feliz que a pessoa anterior a mim citou a Dona Militana, porque um dos meus projetos é justamente quadrinizar alguns dos cantares de Dona Militana pela primeira vez, em parceria com a artista plástica Natália Medeiros, como eu também fiz com o poeta baiano Elomar Figueira Melo, no meu livro Alto da Catingueira em Quadrinhos, onde a gente quadrinizou um disco inteiro do Elomar Figueira Melo. Então, porque eu me senti no dever de estar aqui conversando com vocês, pedindo um espaço de fala, é porque nós, quadrinistas, sempre estamos produzindo, raramente com reconhecimento da nossa existência, de forma similar aos outros falados, e raramente conseguindo nos comunicar. São muitos estilos, são muitos representantes. Nós hoje temos quadrinistas trabalhando para diversas áreas e nós não estamos sendo contemplados atualmente pelo poder público. Então, eu queria aproveitar que eu já estou no meu último minuto para observar a necessidade de uma desburocratização que consiga alcançar os artistas. Não basta termos um site automatizado que contemple a facilitação, mas é necessário um diálogo mais aberto e vale a pena também adicionar que, como quadrinistas, a gente precisa ter uma série de trabalhos. Uma é a produção do livro, outra é a da impressão, outra é a da revenda. Então, isso exige muito capital que pode ser contemplado para a gente em
novos editais ou em novas contemplações, tá, desse universo aonde estão nos dando a chance de falar. Eu acho que eu já concluí. Eu quero agradecer a presença de todos, que tenhamos bons resultados aqui da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu acho que até aqui as falas são exemplares no sentido de demonstrar ou trazer, né, problemáticas ou anseios do setor da literatura como um todo, em seus diversos segmentos. Eu queria fazer uma pontuação breve também, mais direcionada para o Marcos. Eu fui aluno da sua mãe, ela foi professora há muitos anos no Absoluto, né? Eu fui aluno dela, e em algum momento da vida eu também fui seu aluno, eu acho que de língua inglesa, tá? Eu passo a palavra para Ana Mendes e depois o de Ricardo Buiu. Boa tarde a todos, eu me chamo Ana, sou poeta e durante alguns anos fiz performance literária, declamando. Sou uma pessoa trans, não binária, e isso é importante para o que eu preciso falar. Complementando a fala da Jéssica, em relação a uma categoria que contempla os iniciantes, eu acho interessante definir essa fala iniciante ou pessoas que não têm livro publicado, né? Embora eu tenha atuado durante alguns anos fazendo performance, tenha participado de 3 antologias e publiquei 3 zines, eu não tenho um livro publicado. E o que eu senti ao tentar concorrer aos outros editais é que meu projeto foi completamente engolido em relação à experiência e o portfólio dos outros colegas e colegas que têm, né, alguns livros publicados, há bastante tempo atuante. Então, só para dar um detalhamento, né, em relação ao que Jéssica falou, e sobre os valores, também concordo que deveria ser um valor mais alto, porque, como muitos aqui sabem, muitos acabam tendo dinheiro só para publicar, acabam não tendo condições de se manter ou de circular com o livro. Então, acho meio que redundante fazer um edital com um valor muito curto e depois criar outra categoria de circulação. Eu acho que as duas coisas podem coexistir, no sentido de ter circulação para os anos que os editais eram em baixo valor e manter um valor alto para a publicação, para a gente conseguir circular e se manter enquanto o livro está saindo. Então, assim, semelhante aos projetos do audiovisual, porque estou migrando para o audiovisual enquanto roteirista, porque para ser escritor, escritora tem que ser muito, e artista por aqui tem que ser multivalente, né? Tem que trabalhar com várias linguagens. Dentro dos projetos existe uma cota de dinheiro para design, para criação de edital, para mídia, assessoria de imprensa. Existe recurso, né, para circulação mesmo, distribuição dos filmes. Por exemplo, para você competir em um Jabuti, vou dar um exemplo bem longe, no mínimo a inscrição é 450, 500 reais para a inscrição. Se eu estiver equivocado, alguém, por favor, me corrija. Então, assim, mesmo para os iniciantes e até para os mais experientes, às vezes é inviável competir, seja em concursos, em premiações, enfim. Então, queria contribuir com esse complemento da fala de Jéssica. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Antes de passar a Ana Mendes, perdão. Obrigado, pessoal. Antes de passar a palavra para o Ricardo, eu queria agradecer a vocês por estarem observando e respeitando o tempo de fala, tá? Ricardo, a fala está com você. Boa tarde. Escutando legal? Oi? Estamos ouvindo. Sim. Ah, beleza. Bem, gente, primeiro, boa tarde a todos, todas e todes, né? Ricardo Buiu, do Espaço Cultural Vó Benedita, da Brinquedoteca Itinerante Popular e da Biblioteca Comunitária Professora Salizete Freire. Eu queria primeiro ressaltar o que a Ana Celina e a outra companheira falou aí, né, a questão do não reconhecimento para os contadores de história, que até o princípio, na década de 90, era uma atividade voltada exclusivamente das escolas, e a gente sai para o profissionalismo na atividade cultural. Esse é um ponto. E a gente não foi até agora reconhecido nos editais diretamente como uma atividade específica do edital.
Esse é um ponto. Outra questão que a gente vai colocar aqui, dentro dessa valorização profissional, é o que acontece agora, nesse momento agora, né, com as bibliotecas comunitárias. Nós, aqui no Rio Grande do Norte, fomos contemplados em 15 bibliotecas, e, a momento algum, a gente recebeu nenhum comunicado da Secretaria de Cultura do Estado, parabenizando essas 15 instituições. Então, a gente está discutindo um plano nacional, um plano estadual de cultura, onde tem livre-leitura, e essas bibliotecas que são reconhecidas pelo MINC, até agora não tem um reconhecimento da instituição nossa, a gente fica meio que preocupado, né, com essas ações. Então, isso é um dos casos que a gente vê isso. E a valorização financeira, isso é outro ponto mais importante ainda. Então, já foi colocado pelos companheiros, pelas companheiras. Então, eu queria ressaltar apenas a questão do reconhecimento para os projetos nossos ligados ao livro-leitura, dentro das questões das bibliotecas comunitárias também. E do contador de história, a gente tem uma acessibilidade maior com o nosso fazedor de atividades, né? Porque a gente trabalha com uma coisa que é importantíssima. Os brinquedos cantados, as cantigas populares, né? As romanceiras, que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, vários setores nas praias, Barra do Macharanguape, na comunidade Nísia Floresta. Então, essa é a importância que a gente tem que dar e valorizar, nós que fazemos parte das atividades comunitárias dentro da atividade do livro leitura. Obrigado e boa atividade. Obrigado, Ricardo, pelas considerações. Eu passo a palavra agora para o Ayrton Alves. Ayrton, por favor. Ayrton, você está aí? Eu acho que o Ayrton não nos ouve no momento. Vou passar a palavra para a dona Sara, que está representando o trabalho do Tico da Costa. A senhora nos ouve? Sim, estou ouvindo. Vocês? Sim. Ouvimos. Boa tarde a todos os que estão presentes. Eu queria perguntar se, dentro do segmento literatura, são contemplados também livros que não são de natureza literária, mas são livros. Por exemplo, no caso, gostaria de fazer o que se chama songbook, que é livro de partituras, né, com o objetivo de preservar a obra de Tico da Costa, e é um livro. Gostaria de saber se isso se encaixa dentro deste segmento. A segunda questão é em relação aos critérios de avaliação, solicitar aos pareceristas serem mais eficientes no seu trabalho de avaliação e de justificarem as notas que eles dão. Não é possível que dê um 15 ou um 0 sem nenhuma justificativa, né? E a terceira questão e última, para encerrar minha fala, que eu já disse em outra oitiva, é a divisão de 50-50, região metropolitana e região interior, né? Que, representando alguns colegas da área da região metropolitana de Natal, é que nesse 50% que corresponde a Natal, região metropolitana, a maior parte das aprovações acaba sendo outra vez na capital. Então, se vai continuar com esse critério, 50 e 50, e não o critério regional, que foi na Aldir Blanc 1, a sugestão de dividir Natal 25% e região metropolitana de Natal 25%. É isso. Obrigada. Obrigado, dona Sara. Eu passo a palavra para o Ayrton Alves, se ele conseguir falar no momento. Ayrton?
Eu não sei se eu acho que ele deve estar enfrentando algum problema, eu vou passar para o próximo, que é o Felipe Nunes. Felipe, a palavra está com você. Oi, gente, boa tarde. Felipe Nunes, sou cantor, compositor, poeta, enfim, já publiquei livro, faço parte do Sarau Insurgências Poéticas, que atua há 9 anos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte como todo, e em algumas regiões do Nordeste também, a gente já circulou. E primeiro aqui, eu acho que só corroborar novamente o que já foi dito sobre a democratização da distribuição entre os segmentos, né? Acho que a gente está pensando aqui não mais dentro de uma perspectiva da Paulo Gustavo, que tinha o financiamento principal para o audiovisual, como a natureza do projeto, mas dentro de um plano nacional de cultura, de fomento à cultura, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa divisão bem equânime para não haver desigualdades, porque pensar na execução de cada segmento, acho que se for no frigir dos ovos para prisar pela qualidade desses produtos, a gente vai ter gastos enormes também, tanto na área da literatura, que eu faço parte, como também na música, que eu faço parte. Enfim, eu acho que a gente tem muitos segmentos dentro da área da literatura, eu acho que a partir dessas demandas aqui dos movimentos, a gente tem sim legitimidade de pensar essas ações específicas, né? Acho que o pessoal da contação de história colocou aqui uma demanda, eu acho importante a Fundação José Augusto ela ter esse carinho para pensar esses direcionamentos a partir das demandas que são provocadas aqui na escuta. Como, por exemplo, eu que faço parte de um sarau, que tem quase 10 anos de atuação na cidade, e penso que é importante pensar uma linha para os saraus poéticos, né? E, enfim, como existe urgência, que já tem uma história aqui na cidade, existe também os slammers, os saraus dentro das periferias, que eu acho que são segmentos que estão organizados e estão atuando dentro da cidade, assim como os contadores de história, que é interessante a gente pensar nessas linhas, né? Porque a gente está partindo aqui da escuta dos movimentos e pensando concretamente no que propor, né? Isso pensando nas linhas de formação, que eu acho importante, que eu acho que a gente tem muitas pessoas aqui, como essa que falou, que é oficineira, que tem condições de dar ótimas formações em termos de poesia, como tem Tiago Medeiros, tem tantos outros poetas que têm esse trabalho de formação, eu acho importante. Criação e publicação, acho fundamental, acho que a Ana colocou, é importante cada segmento ter uma linha específica para novos autores, novos músicos, novos realizadores audiovisuais, para estimular a participação dessas pessoas que não têm a mesma igualdade de competição que alguém que tem um currículo, sei lá, como alguém que já publicou um livro, etc. e tal. Acho fundamental também pensar em linhas para pesquisa e memória, né? Isso trabalhando dentro da especificidade de republicação de autores potiguares, e aqui eu posso citar aqui Dona Militana, mas aqui eu posso citar Socorro Trindade, João Galberto, são autores que continuam atualíssimos, e seriam incríveis ter pessoas prontas para reeditarem essas obras, e um trabalho de pesquisa e memória para encerrar, né, desenvolvendo trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos na cidade, né? O Ayrton não pode falar, mas a Ayrton, por exemplo, ele junto com a Muganga lá com o Vitor, eles realizam excelentes trabalhos de memória, de publicação de autores da década de 50, de 60, e acho que pensando a partir da realidade que existe aqui no Estado, a gente dá para construir, né, uma política para a literatura, pensando nessas especificidades, sobretudo das pessoas que estão aqui elaborando, sugerindo, né, dentro da realidade de cada vivência cultural dentro da literatura. É isso. Obrigado, Felipe. Só para responder mais objetivamente, a Sara perguntou anteriormente sobre o songbook. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode discutir. Infelizmente, nesse momento a gente não consegue dar uma resposta definitiva, mas é bom ouvir vocês e é bom que tenha a apresentação. Acho que uma outra pessoa reforça também esse questionamento no nosso chat, e aí a gente pode considerar no momento de formulação de escrita das minutas dos editais. Eu passo a palavra para o Cadu Araújo e depois o Daniel Campos. Olá, boa tarde. Eu sou Cadu Araújo, sou poeta, escritor, sou artista plástico e faço parte do movimento Goto Seco, um movimento aqui em Seramirim que está fazendo 20 anos de atuação na cultura. E
solidarizo ao amigo Boiú que o nosso espaço também foi contemplado como um prêmio de ponto de leitura, e a gente sentiu esse reconhecimento, e aí a gente queria propor também que esse trabalho das comunidades, né, das bibliotecas comunitárias, é um trabalho muito árduo, porque geralmente não tem ajuda financeira. Eu acredito que poderia se criar um edital, alguma coisa, um espaço para que essas comunitárias sejam contempladas, né, tanto para adquirir livros, como também promover as rodas de leitura, as folhas poéticas, que a gente sempre publica gratuitamente, com maior esforço, e concordo aí com os amigos, a proposta era essa. Obrigado. Obrigado, Cadu. O Ayrton Alves consegue falar? Se não conseguir, informa no chat se você está com problema no áudio, alguma coisa do tipo, tá? Só para a gente registrar aqui, eu passo a palavra para o Daniel Campos. Oi, boa tarde. Eu sou Daniel Campos, sou produtor cultural. Eu queria só pontuar algumas coisas e reforçar algumas coisas que também já foram ditas. Sobre a distribuição de valor para segmentos em geral, eu sei que já foi dito que não está confirmado que o audiovisual vai ter 50%, né? Isso ainda vai ser definido, mas eu fiz aqui ligeiramente uma conta matemática, porque assim, se na LPG, e por motivos óbvios, o audiovisual tinha praticamente 71% dos recursos, se o audiovisual ele entrasse com 50% agora no PENAB, significaria que se eu somasse LPG e PENAB, o audiovisual ficaria com 60% dos recursos. Então, não é uma questão de estarmos discutindo aqui se um segmento é mais importante do que o outro. A questão é da divisão justa dos recursos. E se eu considerar o edital que foi publicado também exclusivo só para o audiovisual, isso significaria que, em termos financeiros, o audiovisual estaria ocupando esse ano só nos editais RN quase 70% dos valores. Então, é só para, quando forem decidir quanto cada segmento vai ocupar agora de porcentagem, é importante que se observe isso, né, também. Revisão dos valores em geral, né, não só, eu sei que a gente está discutindo literatura, mas eu acho que todos têm que ser discutidos. Por exemplo, na PENAB do ano passado, eu consegui aprovar um livro, mas assim, eu já sabia que o valor era muito complicado enfim, de executar. Basicamente, eu paguei a gráfica e pronto, né? Tipo assim, até a diagramação do livro eu mesmo fiz, porque o recurso só dava para isso. Outro ponto também sobre livros é pensar se vocês vão colocar uma quantidade mínima obrigatória ou não. Estou dizendo isso para evitar que se coloque assim, impressão mínima de 1.000 livros. 1.000 livros hoje em dia fica tudo encaixotado. Eu sei que todo escritor quer publicar 1.000, 2.000 livros, mas isso não é uma realidade, né? Hoje em dia se publica 200, 300, 500, enfim, cada um sabe a capacidade e o alcance da sua obra. Outra coisa também, se forem criar categorias dentro da literatura, é bom também diferenciar relações de valores, ficção, não ficção, pesquisa, memória, e, por exemplo, infantil. Se for haver a categoria infantil, tem que considerar que vai ter ilustração. É uma obra que vai ter ilustração, e o custo da ilustração também tem que ser considerado, porque se o valor for igual aos outros, é impossível executar um livro desse tipo. Queria até aproveitar esse momento e sugerir aqui que o que foi levantado sobre o songbook, né, o audiobook, é que ele poderia entrar na categoria pesquisa em memória, né? Afinal de contas, ele está resgatando o material, a obra de Tico da Costa. Mas aí vocês veem como colocam. E por fim, né, só para fechar, um dos pareceres que eu recebi agora na LPGRN, ele reflete muito essa questão dos valores que não estão sendo bem vistos, porque, por exemplo, um parecerista me disse assim: seu projeto demonstra ser executável, porém, pode ser que você não consiga viabilizar com o valor disponível.
isso mostra que até o parecerista tem noção de que o valor é insuficiente em determinadas categorias. Enfim, é só isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu vou passar a palavra aqui para o Matheus. Ele vai comentar e também ler a pergunta, a questão apresentada pelo Ayrton. Ayrton, inclusive, obrigado por nos sinalizar a pergunta no chat, tá? Ele levantou a mão, não sei se ele consegue falar já. Ok. Boa tarde, pessoal. Me chamo Matheus, também sou aqui da equipe do gabinete da Marilande. Eu vou ler primeiro a sugestão que o Ayrton deixou no chat, ele não conseguiu vocalizar, né, no microfone, então eu vou ler aqui, e aí já aproveito e comento um pouco a respeito disso e algumas coisas que estão sendo levantadas, né? Então vou começar a ler. Olá, sou Ayrton e venho em defesa do eixo da memória cultural. É muito importante lembrarmos que estamos inseridos em uma história literária, de modo que é muito importante pensar em contemplar reedições de autores potiguares, a fim de disponibilizar para o público obras esgotadas de autores essenciais do RN. Nesse sentido, é necessário pensar em recursos mais robustos para a edição de obras completas, reunidas, reunião de livros publicados por um determinado autor, entre parênteses. Ao pensar no aporte destinado para as publicações, é necessário ter em mente os profissionais dos bastidores do livro, revisores, diagramadores, editores, preparadores, capistas, etc. Além disso, é necessário também levar em consideração propostas que visem a formação de público para esta literatura feita no RN, como, por exemplo, oficinas de leitura e escrita, são imprescindíveis na minha visão. Então, essa foi a fala do Ayrton. Aí eu queria comentar que algumas pessoas trouxeram aqui sobre o comentário da última escuta, que ficou em relação ao audiovisual, né? Muita gente colocando lá, porque não pode ser 7 milhões só para o audiovisual e etc. Mais interessante do que só dizer o que as outras áreas não devem ser, né? É interessante que aqui a gente consiga chegar, então, na proposição de quanto que a literatura, por exemplo, requer em seus projetos, porque o que o pessoal do audiovisual estava colocando era isso, para a gente fazer um curta, no mínimo a gente precisa de 60 mil, 80 mil, 100 mil, etc. Então, ajuda quando vocês colocam as proposições, colocando um pouco esse parâmetro, tipo assim, para poder publicar um livro como esse que o Ayrton colocou, de reedições de obras de autores do nosso estado, a gente precisa de, no mínimo, tantos. Que aí a gente vai tendo uma dimensão maior. Então, é mais interessante que a gente chegue nessas proposições, porque, de fato, é isso. A gente vai tentar... A ideia é tentar distribuir esses 14 milhões realmente para todas as áreas de uma forma justa e razoável para todo mundo, né? Então, é interessante também a gente chegar também mais nessas proposições relacionadas à própria área literária, ok? Mas é isso, está muito legal o debate. Obrigado. Eu queria até complementar a fala de Matheus e dizer que, como a gente colocou no início, não há nenhum tipo de definição de valores ou porcentagem para cada linguagem, tá? Isso foi algo que foi pontuado pela classe do audiovisual. A gente entende que a questão da LPG, que vem os 70% do Fundo Setorial de Audiovisual, a gente entende também a questão do edital estadual, que vem exatamente da demanda do setor, mas essa reivindicação, a gente está aqui exatamente nesse momento, né, de escuta, entender que, foi falado, a gente precisa de... a gente tem uma demanda para longa-metragem, a gente tem demanda, os nossos curtas, a gente precisa manter esse valor. Então, assim, a gente está aqui nessa escuta, a gente não tem absolutamente nada definido, né? Então, só para ressaltar isso mesmo, e ressaltar também o que o Matheus colocou, é extremamente importante que vocês coloquem isso, né? Que valores são esses, né? Que o valor para pesquisa, para publicação, para circulação, que valor é esse que a gente consegue pagar o fazedor de cultura, pagar toda a equipe, exatamente com trabalho digno, né? Sem fazer as coisas no aperto. Então, é importante que esse momento seja também para vocês colocarem para a gente, né? Exporem essas informações, a realidade de vocês. Esse é o momento. Obrigado, Leca. Obrigado também, Matheus. Passo a palavra para Yara Maria. Boa tarde, gente. Sou Yara Carvalho, sou
aqui de Currais Novos, me representando e representando o Casarão de Poesia, que é uma biblioteca comunitária, ponto de leitura aqui da nossa cidade. Compartilho aí da mesma questão que Cadu e Ricardo trazem, né? Fomos bibliotecas premiadas com o Prêmio Pontos de Leitura. E sobre essa questão específica, eu deixaria uma sugestão. Todos nós ficamos aguardando uma certificação de ponto de cultura por parte do MINC, mas ela até então não ocorreu. E eu, particularmente, estou buscando no próprio mapa da cultura, né, do Ministério da Cultura. Mas eu deixo a sugestão de que na porcentagem relativa a pontos de cultura, né, ao programa Cultura Viva, que é a porcentagem obrigatória, que terá que ser aplicada, que haja premiação para novos pontos de cultura, né? Os que não são certificados possam ser certificados, seja com premiação ou com termo de execução, dependendo se tem CNPJ ou não, mas que possa haver esse reconhecimento por parte do Estado, né? Que esse reconhecimento não precisa vir apenas do Ministério da Cultura, mas o Estado também tem esse poder de fazer isso, outros estados já fazem. Eu acho que seria muito importante que novos pontos de cultura pudessem ser certificados, né? Com relação às outras falas, essa questão dos valores, muito importante. Eu acho que a gente está aqui muito defendendo, com base numa fala que foi feita na minuta do audiovisual, que eu também estive presente, justamente porque eu acho que a gente está trazendo aqui uma visão mais macro, porque é difícil a gente propor valores quando a gente não tem noção de um mapeamento, do que o Estado já deve ter pensado de acordo com as outras audições, né, com as outras escutas que teve na própria LPG. Então, assim, a gente está sem referência. Como o audiovisual provavelmente é um setor que está mais organizado e que foi muito bem contemplado na LPG e também no último edital, do audiovisual especificamente, eles já têm talvez um empoderamento maior, né, o que é uma pena, que a gente não possa chegar aqui com esse empoderamento, porque a gente está sem uma base de referência para poder dizer exatamente quais os valores. Gostaria muito de dizer que 50 mil, permanecesse aqueles 50 mil que foi oferecido na LPG, mas a gente sabe que a demanda de autores é muito grande, né, que tem muita gente aí querendo publicar, que publicou há muito tempo, eu publiquei faz tempo, tive que botar do meu bolso várias vezes, assim como é a realidade de várias pessoas. Então, assim, a referência que eles têm, e é ótimo que eles cheguem e tragam essa referência, e a gente está se utilizando dela, também um modo da gente se inquietar diante desse cenário em que os outros segmentos, por uma questão óbvia da própria lei Paulo Gustavo, né, que obrigava os 70% para o audiovisual, mas que deixou as outras linguagens muito mais fragilizadas. Então, a gente está nesse momento ainda de fragilidade, né? A gente, inclusive, não recebemos ainda nossos recursos, né? Quem foi contemplado. E depois vou trazer falas a respeito dos pareceristas, mas eu acho que é isso, essa inquietação, com base no que foi dito na reunião de audiovisual, ela é válida também, né? Embora a gente deva trazer aqui nossas próprias questões, mas é muito importante partir dessa referência de que cada um está defendendo o seu, obviamente, mas que deve ser visto o máximo possível a questão da equidade, né, e observar como foi feito esse mapeamento ao longo dos anos e de que forma esse mapeamento vai também levar a esse caminho, né, a construção desse plano até depois de amanhã. Então, é muito complexo para a gente ignorar o que foi dito na reunião do audiovisual. Depois eu falo mais um pouco. Yara, 2 pontos que a sua fala me estimula a comentar. Um primeiro é que, sobre a certificação dos pontos, né? Houve uma reunião acho que o mês passado, uma coisa do tipo, mas já está nas regulamentações do MINC, que essa certificação provavelmente vai acontecer via edital. Então, o representante do ponto se inscreve e a inscrição já consta como a certificação. Provavelmente, nos próximos dias, o MINC deve soltar alguma coisa, alguma normativa mais direcionada para isso, porque eles estão em vias de publicar também as minutas dos editais, né, que vão servir de modelo para pontos e pontões de cultura.
E uma outra questão é que essa definição de valores ainda não está definida, como já foi comentado, então acho que é importante realmente que vocês informem, nos informem sobre os seus anseios, e eu acho que tem uma fala aqui de um colega que coloca algumas faixas de valores para, especificamente, eu acho que para a edição e publicação de obras literárias, que é de 15 a 30 mil, e aí eu acho que nas próximas falas vocês também podem comentar se acham que esse é um recurso interessante ou que está além ou aquém, né, do ideal. Eu passo a palavra para Saulo Daniel. Boa tarde, eu sou Saulo Daniel, sou ilustrador, quadrinista, escritor e também trabalho um pouco com jogos digitais. E nos últimos editais eu consegui observar alguns padrões, né, em relação aos pareceristas, que eles não conseguiam identificar quando a gente utilizava temáticas científicas nas nossas obras, né? Eles não conseguiam reconhecer isso como parte de cultura. O que acabou causando desclassificação de alguns projetos que eu inseri. E também eu verifiquei que, relativo ao preço, né, a produção dos livros, realmente as gráficas ficaram muito caras altamente, né, abaixo de 25 mil, acho que não está inviável de produzir um livro assim, que tem ilustrações dentro. Por enquanto é isso. Obrigado, Saulo. Eu passo a palavra para o Anthony Avelino. Certo, boa tarde, me chamo Anthony, sou artista visual, faço rap também. E eu gostaria de pautar alguns pontos que eu coloquei aqui. A colega falou uma coisa muito bonita aí no início, sobre essa questão dos valores e tal, elogiou o edital que o Estado preparou para Paulo Gustavo, mas eu gostaria de dizer também que a gente tem que ter noção que eu sou totalmente a favor a um aumento do valor dessas categorias, e acho que o valor do edital passado foi muito bom. Mas eu também luto por uma maior quantidade de vagas, porque para mim, numa linha, ter duas vagas numa linha, para mim é vergonhoso, é extremamente vergonhoso, certo? O audiovisual, ele é guarda-chuva, eu entendo que todo artista, músico, artista visual pode fazer audiovisual, mas a literatura ela também é guarda-chuva, tanto que tem zine, tem a colega que quer fazer um audiobook, um livro de música, então assim, é guarda-chuva. O que eu queria pautar também é cotas para periferia, porque, pessoal, vamos botar a mão na consciência. Se para vocês que moram no Tirol, por aí, esses bairros nobres, num apartamento de 500 mil conto, tá difícil fazer literatura, imagine para quem tá na periferia, tendo que fazer slam, na chuva, sem nada, tá entendendo? Então, assim, vamos botar a mão na consciência também que a periferia tem que ter cotas, certo? Outra coisa que o Felipe falou, que eu acho extremamente importante, é que a literatura ela não acaba na publicação. Então, assim, tem que ter uma linha para coletivos, como o colega falou aí, para o slam, pro sarau, e também fazer uma linha de aquisição. O que é aquisição para a gente, pessoal? É comprar um notebook, é comprar um livro para pesquisa, é comprar material para fazer literatura, entende? Então, assim, eu acho que essas são algumas ideias que podem fomentar o diálogo por aqui. Outra coisa que eu acho estranho é essa questão do CPF e CNPJ. Então, o colega que tem CNPJ, tem um MEI, ele pode ser contemplado 2 vezes, enquanto quem tem CPF só pode ser contemplado uma vez. Acho complicado. Acho complicadíssimo. O que eu tenho para falar é só isso, assim, são as pautas que eu trago, e eu acho que é isso. Bem rapidinho, deixa eu só comentar. É importante lembrar, a gente entende completamente todas as falas aqui, mas é importante lembrar que a LPG já vinha com essa questão, essa divisão nos valores, tá? Então, como também havia recurso do Fundo Setorial de Audiovisual, 70% era exclusivamente, obrigatoriamente para o audiovisual, e apenas 30% teve que ser distribuído, né, para as demais linguagens. Então, assim, é importante lembrar o porquê, né, que em audiovisual havia mais vagas em determinadas categorias e nas demais linguagens não, né?
que a literatura, a música, a dança, o teatro, enfim, artes visuais, entre outros, não havia tantas vagas assim. E é importante lembrar que há essa, como é que eu posso dizer, essa dificuldade, né, em fazer também esse paralelo entre uma maior quantidade de projetos contemplados e valores também, né, então, assim, obviamente, a gente está levando, estamos aqui nesse momento, né, para essa escuta, para entender qual a melhor forma de fazer essa distribuição, então, é muito importante que vocês participem desse momento. Obrigado, Leca. Eu quero complementar. Uma coisa que a fala do Anthony me lembrou aqui é que, segundo as normativas da PENAB, 20% do valor do recurso recebido tem que ser aplicado em áreas de periferia, urbanas e rurais, justamente nesse sentido de descentralizar recurso, né, e de tentar levar a cultura às periferias. Eu passo a palavra para Marta Mauani. Você ainda está na sala? Não, então, seguindo, eu vou passar a palavra para Roberto Scarlett. Oi, gente, boa tarde. Eu vou ser breve porque minha área atualmente é artesanato e acho que vou ter mais a contribuir na próxima reunião. Mas, como algum colega aqui falou, que eu não vou lembrar agora, a gente como artista aqui no Rio Grande do Norte atua em várias áreas, né? Minha formação é design gráfico e eu sempre tento contribuir para a comunidade de alguma forma visual, com os comércios locais, por aí vai. E eu sou iniciante aqui com o projeto. Eu estou com uma vontade enorme de escrever vários projetos aqui na comunidade que eu moro atualmente, porque tem uma carência muito grande e a gente, como artista, enxerga as carências, né? Literatura é uma delas. E aqui o incentivo à leitura é muito pouco, né? A gente tem uma escola para ensino infantil e as crianças, depois do ensino infantil, vão para a cidade mais próxima. Então, eu me encaixaria nesse iniciante, né, que eu venho aqui para reforçar, que é uma ideia muito boa, ter uma linha para iniciantes da linguagem, né? E também a minha outra pergunta seria se a gente vai ter alguma reunião para retorno dessa criação do plano de ação, né? Porque eu sei que agora a gente não tem nenhum valor definido para discutirmos. Mas será que após essas reuniões, esse carrossel de oitivas que está tendo agora essa semana, a gente vai ter, antes de ser publicado o edital, acesso a esses valores para a gente poder conversar sobre ou não? Essa era a minha última dúvida, segunda e última. Obrigada pelo espaço, gente. Até a próxima. Obrigado, Roberta. Sobre esse ponto das minutas, tem aparecido de forma recorrente nas nossas reuniões, então nós vamos considerar a possibilidade de ver como operacionalizar isso, tá? Eu passo a palavra para Natália Medeiros. Natália, por favor. Boa tarde, gente. Eu venho aqui falar para complementar a fala do Marcos, que falou um pouco no início da reunião, e falo especificamente sobre os quadrinhos. Como ele trouxe, nós acabamos precisando de um recurso que muitas vezes ele não é suficiente, né? A gente precisa tirar do bolso para imprimir, e isso acontece, eu acredito que com autores aqui de vários segmentos. Só que o quadrinho, ele tem uma especificidade que é a questão da ilustração, e muitas vezes a ilustração colorida. Então, o valor que se usa para imprimir um livro comum, né, que é preto e branco, não é o mesmo valor de um quadrinho colorido. A termos de informação, eu vou dizer aqui para vocês o orçamento que nós fizemos na gráfica recentemente para
o nosso projeto sobre Dona Militana, porque é um orçamento recente. 500 cópias, 500 cópias de um quadrinho colorido está saindo a R$ 28.000. Então, um recurso abaixo disso é muito complicado. Um quadrinho de 200 páginas colorido, não é um livro muito grosso, né, se a gente for parar para pensar. Mas o fato de ter ilustração e muitas vezes ser ou não colorida encarece muito. Papel está caro, as gráficas cobram alto. Então, esse recurso para impressão, ele acaba tomando de conta de todo o orçamento, né. Então, pensar realmente com sensibilidade, né, sobre o tema e ver a quantidade de vagas, porque também, infelizmente, a gente sabe que o recurso, né, precisa ser um valor razoável, mas a gente também não quer que aconteça o que aconteceu na LPG, que eu entendo o motivo, que era 2 vagas por linha. Acaba, não democratizando tanto assim o acesso. E por último, como o tempo está acabando, eu gostaria de falar também sobre o acesso à leitura e literatura para festivais, feiras de livro. Atualmente, a maior feira de livro que a gente tem é a Flic, que acontece apenas uma vez no ano e não contempla todos, né, todas as nossas demandas. Então, assim, seria interessante também um recurso para feiras de livro, festivais, para que esses eventos aconteçam com mais frequência e possam formar público leitor, aqui no RN. Eu acho que esses eram os pontos que eu queria trazer. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Eu passo a palavra para Jéssica Santos. Natália fofa. Jéssica? Eu acho que a Jéssica teve um problema aí no áudio. Eu passo a palavra, então, para Guto Seco. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, agora sim. Tá, obrigado, obrigado pela oportunidade. Represento aqui o Guto Seco, aqui de Ceramirim, há 20 anos na ativa e recentemente com espaço cultural, que é a biblioteca comunitária também, sebo e espaço cultural. Eu pontuar algumas coisas aqui que foram debatidas e colocadas também anteriormente. Algumas delas são, né, pelo tempo aqui rapidinho, a questão da simplificação dos editais, certo? É necessário para que atenda toda a gama, né, como foi colocado aí, de artistas, né, iniciantes e já com estrada. Isso é importante. Simplificação, né, dos editais. A questão de que foi usado também na Lei Aldir Blanc, a questão dos prêmios, né, de protagonismo. Então, a questão do protagonismo, né, nem todo mundo fica esperando edital para realizar suas ações culturais. Então, muita gente está fazendo cultura o ano todo. Então, a questão do prêmio de protagonismo que aconteceu lá atrás é importante, isso como incentivo e como reconhecimento pelo trabalho que muitos fazem. Também a questão dos valores, né, que foi falado aqui em relação às questões literárias, às obras literárias. Então, a gente tem que lembrar também que aí, além né, da edição do livro, tem a distribuição, enfim, impressão, nós temos também a questão do lançamento. Então, muita gente conseguiu até imprimir o livro, né, numa pequena quantidade, porque a gente sabe que, né, a questão da quantidade influencia no preço, mas não consegue fazer um lançamento, que faz parte também do processo cultural e de disseminação daquela obra. Isso é extremamente importante. Outro ponto é, né, lembrar das culturas populares e também das bibliotecas comunitárias, né, para desenvolverem suas ações. Então, assim, elas ficam, né, no nosso caso, a gente tem a estrutura física, mas
para desenvolver suas atividades, precisa de recursos para manutenção, né, a contratação, a compra de obras também, o acesso também a obras literárias produzidas por outros artistas, então isso é muito importante. E um último ponto seria, né, essa conexão de vocês, da Fundação, enfim, do Governo do Estado na área da Secretaria de Cultura, para assessorar as prefeituras que necessitam realmente, né, melhorar seus editais, né, visar os editais para realmente a classe artística. Então, poderia ter esse link aí, que é extremamente importante. Obrigado. Obrigado. O senhor poderia nos dizer o seu nome? Me desculpe, se o senhor disse, me passou batido. Sou Carlos Henrique, Obrigado. do Goto Seco, de Ceramirim. Obrigado. Eu passo... A Jéssica pode falar no momento? Ou já se sente contemplada? Estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Não, porque foi falado sobre, só para justificar, explicar, na verdade, eu iniciei a minha fala falando sobre o que teve na reunião anterior, porque eu acho um pouco perigoso até e complicado isso de uma linguagem, perceba que aqui a gente está falando, cada um está falando um pouco do que acha importante ter, que seja contemplado na literatura, sem estabelecer, tipo, precisa ser 20%, 30%, porque a gente entende que cada setor tem a sua demanda e a gente não tem como cravar algo definitivo. Então, como é uma escuta, eu entendo que é muito mais de vocês compreenderem de modo a equiparar isso, deixar isso alinhado. Então, se um setor só chega dizendo que 50% tem que ser direcionado para eles, esquecendo que existem outros setores, outras linguagens artísticas, isso para mim é problemático. E aí, pensando também em tudo que já foi dito aqui, teve a LPG, teve um edital só para audiovisual, eu sei que não é uma coisa recorrente, não é desde sempre, mas a gente também tem que entender que é um momento para beneficiar todas as linguagens artísticas. Então, é difícil chegar aqui dizendo um valor, porque cada um vai dizer uma demanda específica, e aí eu acho que é vocês que são os que vão estar em todos, né, que vão estar olhando o macro, compreender e dividir, mas 50% para uma área só é absurdo, então eu vou chegar aqui e dizer eu quero 50% para a literatura, porque a gente pode fazer muita coisa com 7 milhões de reais. Eu tenho certeza que 7 milhões de reais só para a literatura teriam coisas incríveis aqui, produzidas, em feiras, e que a gente gastaria esse dinheiro muito bem também. Mas não dá para a gente naturalizar uma fala dessa como, ok, é bonitinho. Não, é problemático, então, para mim, é muito mais importante. Aqui foram falados em vários momentos possíveis valores que chegam a contemplar determinadas ações artísticas literárias, e eu acho que é importante ser ouvido, vocês estão ouvindo e anotando, e aí ajustar isso conforme tudo que for dito anteriormente, o que foi dito através dos diálogos que já aconteceram e o que vão ser ditos mais à frente. Então, só para esclarecer isso, porque ficou me parecendo que era outra coisa, mas não. É muito mais na intenção de todos nós sermos beneficiados neste momento, e que é muito importante para todas as linguagens artísticas a gente ter esse dinheirinho para poder fazer os nossos trabalhos com mais dignidade e com ainda mais qualidade, tá? Obrigado, Jéssica. Eu passo a palavra para o Felipe Nunes. Opa, estão me escutando, todo mundo? Então, gente, acho que isso é fundamental que a Jéssica falou, acho que pensar assim, na Lab 1 foram 17 milhões que foram utilizados para custeio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens, etc. e tal. Isso porque o valor foi de 32 milhões, mas teve o auxílio, né, que foi metade desse valor destinado para o auxílio na época da pandemia. E nessa Lab agora vão ser 29 milhões no total, sendo que 3,7 milhões é aplicado para a Política Nacional Cultura Viva, e o restante estaria dentro desses eixos que também compreenderia aquisições, custeio operacional, reformas e fomento à cultura. Acho que é pensar na prioridade de fomentar a cultura, acho, dentro desses valores destinados, né? Eu acho que aqui essas escutas, elas servem e têm legitimidade para a gente que está participando aqui em propor mesmo, e acho que
a gente quer que veja isso refletido nos editais, quando for lá publicadas as minutas dos editais para consulta, que estejam lá as prioridades que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, acho que o Fialho colocou no chat ali, acho que é uma das coisas que a gente tem que encaminhar, né? O que é prioridade para o setor de literatura que a gente está discutindo aqui? São as publicações, são os eventos de difusão, são as criações. Acho que são esses eixos que a gente tem que tentar construir algo em comum aqui para que seja refletido no edital. Por exemplo, na Audiblan passada, estava revendo os editais, tem o edital que era para aquisições, construções de livros, que era cerca de R$1 milhão. Enfim, tinha muitas categorias que eu acho que é importante, estava segmentado, dividindo lá poesia, HQ, igualdade racial, temáticas feministas. Só que algumas categorias tinham, sei lá, 40 pessoas selecionadas, outras 24, mesmo com valor menor, acaba criando uma discrepância muito grande, entendeu? Acho que a gente tem que saber equalizar tudo isso tudo, porque depois a gente vai colocar 10 mil para uma produção de um livro, e acaba sendo isso, né? A gente vai publicar um livro e que a gente nem se autorremunera, nosso trabalho intelectual enquanto artista é só para reproduzir nossa arte, e a gente como é que sobrevive. Acho que pensar nesses valores é fundamental. Eu acho que a gente está aqui tentando, a partir dessa experiência que a gente teve na primeira Audiblan, teve nos processos da Paulo Gustavo agora, acho que, por exemplo, uma coisa que eu acho que já falaram aqui, que acho que não cabe, é pensar em valores exorbitantes com pouco número de contemplados, né? Mas preza pela qualidade, sim, mas não tem como pensar, por exemplo, se tem, exemplo, 100 mil de distribuição, 2 contemplados com 50 mil cada, isso é inviável, entendeu? É melhor pensar R$12 mil, algo dentro desse sentido, para poder construir um mínimo para o máximo de pessoas. Eu acho que isso que tem que ser a nossa perspectiva aqui, né? É isso, democratizar os valores, pensar nessa distribuição, óbvio, né? Tem muitos segmentos envolvidos, eu acho que pensar nessa justa distribuição dentro dessa grande infinidade de tarefas que tem só no segmento da literatura. A gente viu aqui, HQ, contação de história, produção de memória, mas eu acho que é isso, assim, a gente, obviamente, para concluir, tem uma desorganização um pouco de não pensar um valor mínimo, né? O audiovisual acaba pensando nisso, mas eu acho que é a tarefa dessas escutas, pensar desses segmentos que estão exigindo essas coisas e que, repito, esses espaços aqui, eles se reflitam dentro das minutas editais. Eu espero que lá, quando a gente for ver as minutas editais, que as nossas elaborações coletivas aqui se reflitam nesses editais que vão ser propostos pela Fundação. Obrigado, Felipe. Eu acho que a expectativa é justamente essa, né? Que o conhecimento que a gente está construindo, não só durante essa semana nas escutas, mas na semana passada também, e o conhecimento lá dos formulários, tudo sirva para embasar as minutas dos nossos editais. Eu passo a palavra para Yara Maria. Eu gostaria de informar que as nossas inscrições se encerram daqui a 7 minutos, tá bem? Às 17h30. Yara, a palavra está com você, por favor. Certo. Uma pessoa aqui trouxe no chat a respeito das contrapartidas, né? Que já é algo até que se falou, acho que foi numa escuta de ontem, ou foi na de hoje. Duas questões sobre as contrapartidas. Primeiro, se elas são obrigatórias, que a gente não precise apenas copiar e colar no formulário, né? Já que elas são obrigatórias, elas vão estar lá no contrato e a gente assina o contrato, porque fica pressuposto, quando a gente lê o edital e faz a inscrição, fica pressuposto que você aceita todas as normas do edital. Então, muita gente foi desclassificada, inclusive a nossa biblioteca aqui foi desclassificada por esse motivo, porque passou despercebido a contrapartida do Covid, visto que eu acho que não senti a necessidade da aplicação por ser uma questão de subsídio a um espaço, né? Enfim, mas passou, já me recuperei desse trauma. Mas, assim, eu acho que é desnecessário, até porque existe a indicação da quantidade de linhas, né, de ser o mais sucinto possível. Então, eu creio que apenas colocar as contrapartidas extras é que seria interessante. E com relação a essas contrapartidas extras, ou até mesmo as obrigatórias, haver a possibilidade de utilizar o recurso para isso. Eu sou parecerista, eu faço parte do banco de pareceristas lá do Ceará, e lá nos editais, tanto da LPG quanto do Fundo Estadual de Cultura, existe essa previsão de que você pode usar o recurso
parte do recurso para contemplar a contrapartida. Isso não há impedimento para isso. Então, é uma sugestão. E com relação a visão do parecerista, né, dessa experiência que eu tenho trazido de lá e também do Espírito Santo, é primordial um treinamento, que esses pareceristas passem por um treinamento de ter uma visão com mais sensibilidade mesmo no trato da linguagem, de como escrever um parecer. Primeiro, escrever um parecer, que nem todos escrevem, né, que deveria ser obrigatório, ter um texto. E nesse texto, ter o mínimo de cuidado possível para você estar lidando ali com o sonho de uma pessoa, porque são sonhos dessas pessoas, né, de todos nós ali, que a gente bota toda a nossa vida, né, toda a nossa criatividade, a gente se empenha nisso, e para receber certos feedbacks que desestruturam totalmente. A gente viu muitos exemplos, muita gente compartilhou exemplos de pareceres, e foi algo assim muito triste de ver pareceristas assim com uma visão muito sem sensibilidade, não sei se porque são apenas técnicos, acadêmicos, não têm vivência com a arte, não sei, mas ter esse treinamento mínimo, né, que haja essa condução e que possa se corrigir as discrepâncias, isso é fundamental, porque se um parecerista dá um 0 e outro dá um 10, algo de errado não está certo, né? Então, que haja um filtro aí, não que a equipe vai interferir na opinião do parecerista. A gente entende que o parecerista, ele pressupõe que ele está, né, apto para ocupar aquela função, mas que possa haver uma orientação mínima para corrigir essas discrepâncias, até para evitar um número alto de recursos, né, e muitas injustiças que a gente sabe que aconteceram. Obrigado, Yara. Eu, quando fui colocar lá no chat, aqui no chat, o tempo que faltava, eu vi que alguém comentou sobre a importância de colocar essas informações lá no nosso formulário. É importante que vocês respondam o formulário, porque o tipo de informação que a gente tira de lá, a análise que a gente faz é um pouco diferente daqui, mas é importante ressaltar também que a a sala está sendo gravada, tudo bem? Então, a ideia é que depois a gente consiga revisitar esse material e as mensagens do chat também ficam registradas, tá? Eu vou passar a palavra para Simentes. Eu acho que eles não estão na sala, então o próximo, Carlos Fialho, por favor. Oi, boa tarde. Eu queria falar 3 pontos bem rápidos, certo? O primeiro é com relação à isonomia de recursos. Na Lei Aldir Blanc I, houve uma distribuição muito equânime entre as 10 manifestações. Os recursos foram muito bem distribuídos, e isso foi muito bom, porque todo mundo trabalhou. Outra coisa que aconteceu foi a oportunidade de que muitas premiações fossem distribuídas. Isso fez com que muitos projetos fossem contemplados, que foi exatamente o contrário do que a gente viu agora, pelo menos no setor de literatura, na Lei Paulo Gustavo, em que premiações altíssimas foram concedidas a poucos proponentes. E isso provocou, na minha opinião, um desequilíbrio, que fez com que muita gente do estado inteiro trabalhasse à toa, porque eram só 2 pessoas que iam ser contempladas com 120 ou 50 mil. A segundo ponto que eu queria falar era sobre eixos que podem constar no edital, certo? Além das publicações, também alguém falou aí, é muito importante contemplar os eventos, sejam feiras, sejam saraus, lançamentos, festivais, certo? Então, seriam 4 que eu vou sugerir os eixos. Eu vou colocar no formulário depois, mas publicações, eventos, circulação, para dar oportunidade de divulgar a literatura potiguar em outros estados, inclusive, se o edital permitir, e também o de aquisições, para que possa criar um mecanismo, como foi feito também na Lei Aldir Blanc I, das pessoas poderem, dos autores e das editoras, enfim, dos CPFs e CNPJ poderem vender livros e distribuir, fazerem doações gratuitamente para professores de escolas públicas, para diversos, como foi feito no edital passado, e foi
realizada por uma equipe de vocês, assim, quer dizer, tem como saber como foi feito e como repetir isso, tá? A terceira coisa é só para registrar que eu espero que essa escuta de hoje sirva para nortear o edital, tá certo? Porque nós somos ouvidos também na LPG, e a impressão que ficou para mim é que nós somos ouvidos, mas não adiantou, porque o edital foi feito de uma maneira que eu não vi nenhuma sugestão feita nas escutas realizadas, então, contempladas no edital de lá. Então, eu queria só deixar registrado isso, que eu fiquei chateado isso com relação à LPG e gostaria que aqui fosse diferente. Obrigado. Obrigado, Carlos, pelas considerações, também pelas críticas, né? Acho que é importante a gente estar aberto para esse processo de crítica nesse momento, e é a partir delas que a gente cresce. Simentes voltou, eu vi aí no chat. Vocês ainda querem falar ou se sentem contemplados já? Olá, eu caí aqui um pouquinho. Não, Yara falou, né, que ela falou exatamente do que eu tinha colocado, que é sobre essas questões das contrapartidas, né? Que a gente, muitas vezes, nesse edital da LPG, a gente foi anulado em várias vezes comentários de várias pessoas, de vários projetos que foram zerados por conta da contrapartida, né? Que a gente copia a contrapartida que está lá no edital, mas a gente não coloca extra, enfim, a gente zera. E muitas vezes a contrapartida precisa de que a gente faça, que foi outro caso que aconteceu, de que a gente precisa de recursos para também fazer a contrapartida. E aí pareceristas também viram, isso aqui esse valor aqui no orçamento é para contrapartida, zero. E aí dá um zero a você, dizendo que a contrapartida também não era só pela questão da necessidade da questão do Covid, era porque estava querendo usar recurso para a contrapartida. Então, eu acho que a contrapartida ela tem que ser muito bem observada na hora que está sendo colocado o que vai se pedir de contrapartida. Porque se for alguma contrapartida que precise de recurso, a gente tem que colocar no orçamento, porque a gente já está, né, levando tudo com a barriga faz muito tempo. Então, assim, na hora que é premiado, na hora que um projeto é contemplado, como é que a gente vai dar uma contrapartida se a gente não tem esse recurso para dar uma contrapartida? Geralmente, às vezes, por exemplo, numa oficina que a gente ia dar aqui no interior, que a gente escreveu, a contrapartida era trazer as escolas, os meninos escreverem um livro, né? Então precisava de lápis, de papel, de vários materiais, e que quando a gente colocou no orçamento, eles zeraram porque aquilo ali fazia parte da contrapartida, mas a gente não tinha como oferecer o material, a gente tinha como oferecer o trabalho, mas a gente precisa também no material para oferecer a contrapartida. Então, é um ponto que é muito... eu já escutei outras, oitivas, já tive em outras, e eu não escutei muito falar sobre a contrapartida até agora, pode ter sido que eu tenha perdido. E a questão do parecerista, né, que é isso que Yara disse também, que eu coloquei também lá, deixei no chat, mas como eu não sabia se o chat ia ficar gravado também, as propostas do chat, e aí eu resolvi falar que o parecerista também foi dito, né, que teve uma conversa com os pareceristas, mas não foi isso que a gente viu no final da LAB, né, da LPG. A gente não viu esse resultado dos pareceres, assim, teve pareceres, assim, zero, sem nenhuma definição, e teve, assim, por exemplo, 0, e no outro deu 15, e seu projeto é maravilhoso, e, enfim, muito surreal, sabe? Uma flutuação, muita coisa sem entendimento do que a gente estava escrevendo, muitas vezes esses cuidados, sabe? Que eu acho que a LPG agora, ou a PENAB, tem que ter muito cuidado, porque é dinheiro público, estão contratando pessoas, e que a gente não sabe se essas pessoas estão capacitadas realmente para ler o que a gente está escrevendo, né? E, assim, muitas vezes foi ChatGPT a resposta, a gente sabe que é isso. Mas, enfim, eu coloquei lá, Yara pontuou, e aí eu estou só colocando a minha fala, que foi a mesma fala que eu deixei lá digitada no chat.
tá bom? Obrigada e até já para a próxima. Obrigado. Desculpe se a senhora falou antes, eu queria que a senhora repetisse o nome da senhora, por favor. Sim, meu nome é Kedi Mendes. Ah, obrigado, Kelly. Desculpa. É porque o tempo é tão curto que aí a gente já abre falando. Obrigada. Regina, eu passo a palavra para o Daniel Campos, que é o nosso último inscrito. Ok, eu ia falar sobre os eixos que Fialho falou, mas enfim, ele já contemplou essa parte da fala, e queria reforçar a questão de valores, a gente discutiu no chat, então quando vocês lerem o chat vão ver algumas coisas, por exemplo, a gente já viu ali, pelo menos na discussão do chat, que é impossível você viabilizar um livro com 10 mil reais, aí tem gente que vai dizer, é viável sim, é viável se eu for para pior gráfica, se eu pegar o pior papel, se eu fizer a diagramação sozinho em casa, se eu resolver fazer a capa sozinho, então assim, é viável nesse sentido, mas ele é inviável para a gente que quer fazer um trabalho de qualidade, né? Lembrando que agora o Rio Grande do Norte ganhou 2 prêmios Jabutis, com 2 excelentes trabalhos, e a gente tem muito mais trabalho bom para fazer, né? Então a gente quer, não só que a obra seja de qualidade, mas que a obra seja entregue com qualidade. E, por fim, eu queria pegar as últimas falas que falam sobre alguns problemas. Vocês sabem que tiveram muitos problemas na Paulo Gustavo, mas eu acho que o que mais incomodou foi que não foi só que não foi ouvido o que foi dito antes, não foi ouvido durante os problemas. Então, foi um problema, na semana seguinte era outro problema, e a gente não quer isso, pelo amor de Deus, dentro da PENAB, né, que eu acho que vocês já estão cientes de tudo que aconteceu para que a gente não repita os problemas. Sobre as contrapartidas que falaram, eu acho que isso se resolve de uma forma simples, é só vocês colocarem dentro do edital um item para marcar, dizendo assim, estou ciente e irei cumprir as contrapartidas do edital, do que a gente repetir o que já está no edital, ponto. E eu acho que, sim, outra coisa também, eu acho que devia ter um cuidado com algumas contrapartidas. Eu sei que, em geral, se falava de contemplar, envolver a comunidade e fazer alguma coisa, alguma ação na escola, mas uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todinho é como é que eu vou fazer uma ação numa escola se meu trabalho, seja de audiovisual, literatura, ou o que seja, ele é um material assim acima de 18 anos. Estou só pegando esse exemplo. Eu não tenho como trabalhar isso dentro de uma escola. Eu tenho como trabalhar, mas você escreveu um livro para maiores de 18 anos, mas você pode fazer alguma ação na escola. Posso fazer uma oficina literária, mas a oficina literária não tem nada a ver com o meu livro. A oficina literária ela é uma ação literária, ou seja, isso poderia ser outro eixo, né? Ações em relação à literatura. Mas não eu, que publiquei um livro acima de 18 anos, tenho uma obrigação de trabalhar dentro de escola. Como é que eu vou fazer isso? E eu acho que é isso, enfim. Assim, a questão do currículo, para finalizar, é dizer assim, está se dando notas a currículos que eu acho que às vezes é necessário. Eu acho que às vezes vocês podem, os pareceristas, eles olham, o currículo é de uma pessoa que está apta ou não apta. Agora, ficar dando 0 para o currículo, 5, 15, 10 para o currículo, cada parecerista dando uma nota, é muito estranho isso. Mas, enfim, é isso. Espero ter contribuído. Obrigado, Daniel. Com a sua fala, a gente chega ao final do nosso encontro. Eu vou convidar, então, a Leca Castro para fazer o encerramento. Leca, você está aí? Estou sim, Eloy. Pessoal, acho que a gente pode ainda abrir, caso alguém tenha alguma consideração, queira fazer algum comentário final. Levanta a mãozinha aqui para a gente dar seguimento. Ninguém? Mariana, gostaria de fazer algum comentário final, Mariana? Oi, pessoal, boa noite. Só usando aqui esses minutos que restam, né? Eu estava aqui mais na escuta também, mas eu faço parte da equipe, junto com o Leca, junto com o pessoal do gabinete. Então, reforço
o que a gente já vem conversando, né, que esse momento aqui é um momento de definições muito importantes para a gente, mas, acima de tudo, de referência, né, para tudo que a gente está construindo. Já realizamos diversas escutas com outros públicos, temos outras para realizar ainda hoje, amanhã, e queria realmente agradecer pela organização de vocês. Eu achei que essa escuta com esse público especificamente foi bastante produtiva, que vocês conseguiram ser objetivos nas falas, que conseguiram dar excelentes sugestões, excelentes contribuições. Então, fico bastante satisfeita mesmo com a participação de vocês, com o respeito ao tempo também, enfim, todos esses critérios que a gente falou e comentou no início, de objetivos e tudo mais, e que vocês realmente foram muito organizados e muito participativos. Então, deixo meu muito obrigada aqui como uma pessoa da gestão, foi uma reunião muito tranquila, além desse obrigada por isso, né, obrigada também pelo envolvimento que vocês já têm de antes, com tudo que estão dispostos aí a contribuir mais para frente também, e podem ter certeza que do nosso lado, tanto profissional como pessoal, a gente vem se dedicando muito aqui nos bastidores para fazer com que essa PENAB seja ainda melhor, seja muito mais organizada. A gente vem fazendo todo o levantamento do que pode ser feito diferente também, né, de editais anteriores, seja outra PENAB, seja Paulo Gustavo. Então, tudo que já passou é referência para a gente fazer melhor daqui para frente. Tá? Então, deixo essa mensagem para vocês, e agora mais como pessoa do que como profissional mesmo, né, de que a gente vem se esforçando muito, que a gente quer realmente fazer cada vez melhor, tá? Então, obrigada mais uma vez, e se ninguém tiver mais nada para falar, só reforço aqui que estamos abertos à escuta, não só agora, né, mas para frente também. Obrigada, gente. Obrigada, Mariana. E acredito que, para encerrar, agradecer a Mariana, Eloís, Gessiane, Renata, toda a equipe, né, que está aqui presente. Acho que a Luísa, da Fundação José Augusto, ainda está por aqui. Estou vendo que o Adler também, do Escritório do MINC. Então, muito obrigada a toda a equipe que está aqui, que está envolvida, né, que está fazendo de tudo para que essa escuta aconteça, está aqui se dispondo. Agradecemos imensamente a participação de vocês, o envolvimento, pedimos que que, se possível, né, também participem das outras escutas, das outras linguagens. Acredito que é bastante importante também esse diálogo no geral, né, a gente tem feito essas escutas de forma segmentada, porque a gente entende que há especificidades nas linguagens, nos segmentos, que a gente precisa ouvir isso separadamente, né? Mas eu acredito que é bastante importante a gente também entender o contexto geral, né? Então, daqui a pouco, que horas são agora? 18, às 19 horas, a gente tem a nossa última, né? O nosso último ciclo de escuta de hoje, da economia criativa, mas amanhã a gente já tem mais 3 escutas, e vocês estão todos convidados, certo? E gratidão, gente, muito obrigada pela participação de hoje. Gabinete. Eu queria agradecer também a todos, todas e todos que participaram, também pela observância do tempo de fala, pelo respeito à fala de todos. Acho que todos se sentiram ou conseguiram se sentir talvez livres para falar, né, entendendo que é um espaço realmente de escuta. Também queria reforçar o chat. Aqui no chat a gente fixou novamente a lista de presença. A gente tem 33 pessoas na sala, mas só 15 assinaram, então reforçar que é importante que vocês assinem, tudo bem? E é isso, boa noite.